Eita. Agora sim, estamos gravando, então vamos dar início à nossa quarta semana, né? Estamos indo aqui para a nossa trilha. Estamos indo aqui para a nossa terceira trilha, tá certo? Eu vou projetar o caderno de apoio para que a gente possa começar. Bem, caderno de apoio. Vocês vão receber aí em alguns segundos. Pronto, tá chegando. Aqui, deixa eu posicionar aqui. Nós já fizemos a trilha 1. Nós já fizemos a trilha 1, que foi o que falava a respeito do inglês, da língua inglesa e seu papel no mundo globalizado. A semana passada fizemos a trilha 2. A trilha 2. Vou passar aqui. A trilha 2 falava a respeito de tempos verbais da língua inglesa. E hoje, nessas próximas aulas, as próximas 2 aulas, né? Que é essa semana agora, nós vamos fazer a trilha 3. Tá certo? Vamos passar aqui. Chegamos. Trilha 3. Uma coisa que eu só percebi essa semana é assim, as trilhas elas não têm numeração de 1, a de vocês tem 44 páginas, não é de 1 a 44, né? Começando com o número 1 na trilha 1 e terminando com 44 na última trilha. Não. Cada trilha tem sua numeração. Cada trilha vai de 1 a 8, de 1 a 9, de 1 a 10, dependendo da quantidade de itens, tá bom? Bom, nossa trilha 3, ela tem como tema práticas gramaticais, caso genitivo e imperativo. Gente, tem alguém com o microfone aberto, Simara. Nós estamos ouvindo o que está se passando por aí. Pode fechar o microfone, viu? Obrigado. Então vamos lá. Começando no nosso ponto de encontro, né? É onde a gente se reúne para poder iniciar a trilha. Hi, students. Olá, estudantes. E aí é com grande prazer que iniciamos a nossa terceira trilha na caminhada de hoje. Vamos revisar modo imperativo e caso genitivo. Essa trilha é bem levezinha, bem tranquila, tá? O modo imperativo e o caso genitivo são bem fáceis de serem compreendidos. Para tanto, veremos como essas duas abordagens gramaticais estão presentes no gênero propaganda. Esse também é um gênero muito presente nas provas do Enem, viu? Nós temos lá muitas charges, muitas tirinhas, e temos também propagandas. É comum aparecer propaganda, né? Era mais comum, mas ainda assim aparece. Bom, aí diz assim que vai ser muito legal, e como sempre estarei junto com vocês, com você em cada atalho que passar. Are you ready? Você está pronto ou vocês estão prontas? Let's have some fun together. Vamos nos divertir juntos. E aí a gente vai passar agora para o botando o pé na estrada, certo? Botando o pé na estrada. Vamos começar nossa caminhada relembrando alguns contextos relacionados ao modo imperativo e ao caso genitivo. Pense um pouco sobre esses dois pontos gramaticais. Em que momento de sua trajetória escolar você estudou esses assuntos? Com base nessas lembranças, tente responder as seguintes perguntas. Bom, Amanda entrou agora. Boa tarde, Amanda. Veja só, esses pontos, esses dois conteúdos, o modo imperativo e o caso genitivo, é bem possível que vocês tenham visto lá na sexta série do ensino fundamental, que hoje é o 7º ano, tá? Talvez em alguma escola
viu anteriormente, no sexto ano, que era a antiga quinta série. E aí nós temos algumas perguntinhas aqui que não precisa responder no caderno. Quem tiver com o caderno de apoio impresso pode responder aqui. Se não, não tem necessidade, mas quem quiser fazer alguma anotação, fique à vontade. Que nome tem este símbolo? Alguém poderia abrir o microfone aí e me dizer? Que nome tem esse símbolo? Ou então colocar no chat. Né? Lembrando que quem entrou agora, dá um pulinho lá no chat da aula e escreva a palavra presente para a gente fazer um registro. Tá? Bom, que nome tem esse símbolo? Esse símbolo é o apóstrofo. Tá? Você sabe explicar em quais contextos da língua inglesa ele é usado? Bom, esse apóstrofo S, ele é utilizado em alguns contextos. Por exemplo, quando a gente está fazendo uso do caso genitivo, que serve, é a terceira pergunta, o que é o caso genitivo? Bom, no caso genitivo, a gente usa o apóstrofo e o S, para dar a posse de alguma coisa a alguém. Então, na língua inglesa, quando eu vou dizer, por exemplo, o smartphone de Luciano, eu vou colocar Lucianos, aí eu coloco, depois do nome Luciano, eu coloco um apóstrofo S e coloco o smartphone na frente. Ou seja, eu estou dando a posse do smartphone para Luciano, tá certo? Seria, por exemplo, Camila's house, a casa de Camila. Simara's mouse, o mouse de Simara. E aí vai. Então, o caso genitivo é isso. Eu uso para dar a posse de alguma coisa a alguém. E a outra situação em que o apóstrofo e o S é usado também é normalmente quando a gente faz abreviações com o verbo to be no present, né? Então, assim, ao invés de dizer he is, a gente coloca he, apóstrofo S, his, que é a mesma coisa que está dizendo ele é ou ele está, né? Temos o has também, que pode ser utilizado como apóstrofo. O apóstrofo e o S no lugar do has no tempo verbal adequado, tá? Mas vamos focar no caso genitivo, que é a nossa terceira questão, para dar a posse de alguma coisa a alguém. Que letra é usada junto ao apóstrofo para se formar o caso genitivo? Normalmente é o S, como vocês já puderam ver aqui em cima, né? Bom, e agora que nós respondemos essas 4 questõezinhas, a gente pode andar na nossa trilha, né? É comum vermos o caso genitivo quando lemos algo relacionado a propagandas, em cartazes, placas e etc. Topa um desafio? Identifique nas frases abaixo as construções com caso genitivo. Então aqui nós temos Have you seen the headline on front of page of today's newspaper? Today's newspaper, o jornal de hoje, né? E ali nós temos Liz computer, na letra B, Liz computer isn't working. O computador de Lisa não está funcionando. O computador de Liz não está funcionando. Olha, novamente dando a posse de alguma coisa a alguém, tá certo? Bom, aqui nós temos, acesse o link para ver mais exemplos com o caso genitivo e de quebra, treine sua pronúncia. Olha só, eu vou tentar acessar aqui para que vocês dêem uma olhada. Chegou aqui, olha que beleza. Nós caímos numa página aqui, eu passei esse material, eu peguei ele ontem, porque eu tenho que passar para os alunos que não têm conectividade, mas eu vou postar ele também lá no Classroom, tá certo? Para quem quiser fazer uma consulta rápida, às vezes a gente tenta acessar, igual no dia que eu estava montando, no dia que eu estava organizando essa aula, eu tentei acessar e o link não foi. Quando foi ontem... Oi, diga. Perdão interromper. Eu queria saber se a gente tem que mandar essas atividades que está
no caderno de apoio? Não, não. As atividades que você tem que mandar, tem que me enviar, são aquelas que estão no Google Classroom, que eu marco tarefa 1, tarefa 2. Essas tarefas que tem aí no caderno de apoio, elas são um encaminhamento para que você assim que você chegar ao ponto de fazer a tarefa, você esteja segura do que você vai fazer. Tá certo? É como se fosse exercícios de treino para que você pudesse fazer a tarefa bem feita, a tarefa oficial. Entendeu, Josiane? Entendi. Tá certo. Joia. Então aqui nós temos of and as, the genitive case. Aqui ele explica quando usar o caso genitivo e quando usar o of. Por exemplo, eu dei um pulinho aqui porque aqui é só ele falando que a gente adquire o falante o aprendiz da língua inglesa, ele normalmente adquire um mau hábito de usar o apóstrofo e o S, né? E por mais que o professor tente, ele não consegue largar. Então, isso aqui não tem muita importância por enquanto. Aqui ele disse, normalmente usa-se apóstrofo S para pessoas, animais ou lugares. Então, assim, Liz computer isn't working. O computador de Lisa não está funcionando. Those aren't my sneakers. They are my sisters. Aqueles não são meus tênis. Eles são da minha irmã. Tá? Olha, eu dando a posse do tênis de sneakers para a minha irmã. The dog's food bowl is empty. Anderson. Então aqui eu estou dizendo que a tigela do cachorro de comida do cachorro está vazia. New York City's crime rate is at an all-time low. O crime em Nova York está crescendo, né? Desculpe. O crime em Nova York está diminuindo, seria o que a frase quer dizer. Aqui nós temos também o seguinte: we can use was with the expressions and periods of time. Posso usar também períodos de tempo. Por exemplo, today's newspaper, que é o exemplo que está lá, o jornal de hoje. Santa Barbara is about an hour's drive from Los Angeles. Então aqui ele está dizendo que Santa Bárbara está mais ou menos algumas horas de carro de Los Angeles, né? Remember, lembre-se, o plural, quando você tem uma palavra no plural, como brothers, tá vendo aqui? Acho que está muito pequeno aí para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas falar por alto, página 23. Quando nós temos uma palavra que já termina em S, tá? Como é o caso, deixa eu ver o nome de alguém aqui, Lucas, por exemplo. Lucas já termina em S. Aqui eu coloco, no caso do nome de Liz, vocês estão vendo aqui, eu vou até marcar aqui, Liz, eu coloquei apóstrofe S. Se o nome aqui fosse Lucas, já terminaria em S. Então não haveria necessidade, bastava colocar o apóstrofo, sem precisar de S. Quando eu tenho mais de duas pessoas, quando eu tenho duas ou mais pessoas que são donas da mesma coisa, né, eu coloco o apóstrofo somente na última pessoa. Então, por exemplo, Luciano and Josiane's classes. A aula de Luciano e Josiane. Então, basta no nome de Josiane, porque aí subentende que a posse das aulas pertence aos dois. Eu vou colocar lá o material, vocês vão poder olhar com calma. Aqui explica bem explicadinho, bem tranquilo mesmo. Mas quem quiser procurar em qualquer outro lugar do Google, basta inserir genitive case, ou caso genitivo, que automaticamente você vai ter aí 8, 9, 10 mil incidências do conteúdo. E aí você pode estudar. No livro de vocês, quer dizer, no livro do terceiro ano tem também, tá? Vocês estão com o livro, se eu não estou enganado, acho que vocês estão com o livro do segundo, mas no livro do terceiro tem também. Quem tiver a oportunidade de pegar, mas de toda sorte, quem tem internet pode pesquisar. Agora, pense um pouco sobre o modo imperativo em inglês. Bom, o que é o modo imperativo? O modo imperativo, ele tem
Assim, aí vamos às perguntas, né? Eu já ia atropelando. Qual a estrutura desse modo verbal? Em inglês, que expressão usamos para fazer a negativa da frase no imperativo? Você conhece as expressões let's e please? Quando devemos usá-las ao empregarmos o modo imperativo? Então, aqui, nós vamos ver o modo imperativo. O modo imperativo nada mais é do que dar, basicamente, uma ordem para alguém, tá? É você dizer para a pessoa que ela deve fazer algo, né? Então, faça, compre, volte, fique. Isso é o modo imperativo, tá? Também muito usado em propagandas. Muito usado mesmo. Eu estou tentando me ajeitar aqui para ficar no centro da câmera. É muito utilizado mesmo, tá? Pesquise em seu livro, pesquise uma gramática de língua inglesa no seu livro didático ou nos links abaixo para saber mais sobre os assuntos estudados. Você pode clicar, eu tive problema com esses links, né, mas depois eu consegui acessar. Eu vou deixar lá no Google Classroom, se vocês também tiverem problema, né, deixa eu ver aqui hoje como é que tá. Deixa eu ver se a gente vai ter problema aqui. Hoje parece que vai direitinho. Acho que era minha internet ontem. O modo imperativo, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Aumentar o zoom aqui. Ai, Deus. E aí vem para essa tela aqui, que é a tela do acesso gratuito. Bom, aqui nesse site você precisa fazer acesso via Facebook ou Google para poder trabalhar, tá? Não tem muita dificuldade não. Não tem muita dificuldade não, mas de toda sorte eu forneço o conteúdo. Então o imperativo é isso, nada mais é... Desapareceu aí para vocês, né? Deixa eu cancelar, deixa eu parar a apresentação e recomeçar. Pessoal, quem entrou agora, dá um pulinho lá no chat e coloca a palavra presente, viu? Simara parece que saiu. A tela vai voltar aí agora. Olha lá, voltou. Bom, aí agora, isso aqui são textos complementares, tá bom? Ó, textos complementares. É interessante que vocês tenham eles, porque vocês podem, no decorrer da trilha, na hora que vocês estiverem fazendo em casa, vocês podem recorrer a esse material para poder tirar dúvidas. Se a dúvida persistir, me aciona. Acho que vocês têm o número do meu telefone aí, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, eu atendo tranquilamente. Eu vou até colocar aqui no chat, eu vou colocar aqui o número que eu atendo, tá? E aí vocês podem acionar quando vocês tiverem dúvida. É bem possível que eu demore um pouco para responder, mas eu respondo, tá bom? Bom, nós vamos passar agora para o Lendo as Paisagens da Trilha. Bom, o momento de apreciarmos as paisagens da trilha é super especial. Aprendemos mais sobre o que estamos dialogando, reconhecendo-o em diversos contextos. Então, pare um pouco e observe a paisagem. A mensagem apresentada no cartaz a seguir, figura 1, remete a um comando, uma sugestão, solicitação ou instrução. Você reconhece no contexto verbos imperativos? E aqui nós temos essa imagem, que está lá no caderno de vocês. Ele diz: If you feel unwell, stay home. Please follow all instructions provided by your local health authorities. Isso aqui é um cartaz de propaganda, né? Alguém saberia me dizer aí, mesmo que pelo chat, o que significa essa... Nós temos aqui a frase imperativa, ó, stay home. Alguém saberia dizer? Ou abre o microfone aí, ou coloca ali no chat, né? Para a gente interagir um pouco. Basicamente, ele faz do cartaz,
e vocês podem ver que nós temos aqui, ó, uns desenhos do Corona, né? Ó, alguns menores, outros maiores, mas nossa propaganda diz o seguinte: if you feel unwell, se você não está se sentindo bem, stay home. Fique em casa. Please, e aí nós vamos aqui para baixo, ó. Please follow all instructions provided by your local health authorities. Por favor, siga todas as instruções dadas ou fornecidas pelas suas autoridades de saúde local. Então, se manda ficar em casa, fique em casa. Se manda usar máscara, use máscara. Basicamente é isso o que esse cartaz está querendo dizer. Né? Então, aqui nós temos a presença do modo imperativo, onde? Na expressão stay home, fique em casa. Se você observar melhor, o modo imperativo está presente em diversos contextos do nosso cotidiano, principalmente aos relacionados às propagandas. Né? A gente tem muito isso em propaganda, muito mesmo. A ideia é meio que despertar em você a vontade de ter algo, de comprar algo, de fazer algo que você não faz, não tem ou não comprou ainda. Né? Então, para isso, se usa muito frases imperativas. Em determinados contextos, ela pode soar como um pedido, pode soar como uma instrução, mas o normal é que ela seja uma ordem. Essa aqui mesmo, o que vocês entendem? Ela remete a um comando, seria uma ordem? Ela dá uma sugestão? Ela faz uma solicitação ou uma instrução? Aqui, basicamente, é um comando. Stay home, fique em casa. Né? Se você não estiver assistindo bem, fique em casa. Em determinado, se tivesse um please aqui, um por favor, isso poderia soar como uma solicitação, como uma sugestão, mas aqui não, é seco, né? Stay home, fique em casa. Passando mais aqui para baixo, as frases no imperativo, elas buscam entreter o leitor para que ele tenha grande interesse por algo apresentado. Por isso, nas propagandas, é visível o uso desse modo verbal com vistas a influenciar e persuadir as pessoas. Bom, uma propaganda é para isso, para influenciar, para persuadir, né, para fazer você despertar o interesse para ter ou fazer algo que você ainda não tem, tá certo? Com base nisso, vamos pegar agora um caminho para dialogarmos um pouco sobre os termos propaganda e publicidade. Mas antes, pense um pouco sobre as perguntas abaixo. Bom, aqui manda pensar. Você pode até registrar isso no seu caderno. Oficialmente não é tão necessário assim. É bom você fazer porque são coisas que você mantém registrado e então se a memória falhar, você não precisa estar lá refletindo novamente. Você já fez uma anotação e aquilo volta rapidamente à memória. São 3 perguntinhas muito simples. Você gosta de apreciar propagandas? Outra, que tipos de propagandas gosta de ver? Propagandas de TV, em cartazes, panfletos ou outdoor? Eu adoro propaganda de TV. Eu sou fascinado por propaganda de TV. Cartaz, panfleto é legal também, mas as de TV, elas realmente elas nos entretêm, né, digamos assim. Aí a terceira pergunta é: que motivos levam pessoas, instituições a investirem em propagandas? Aí vocês falam, investir? Sim. Existem agências para fazerem propagandas, para criar campanhas publicitárias, para vender um produto, para conseguir que as pessoas doem mais sangue, por exemplo, né? Ou parem de usar droga, ou votem em alguém, ou não votem em alguém. Então é muito comum as pessoas que dispõem de recurso para isso recorrerem a agências publicitárias, tá? Então essas 3 questõezinhas são para vocês refletirem. Se vocês quiserem registrá-la no caderno, pode registrar, não será necessário envio. E aí nós vamos para a última questão, porque elas começam lá na página 3 e terminam na página 4 da trilha 3. Que recursos são usados nas propagandas para persuadir ao interlocutor? O que se usa? Quais são os instrumentos
que um anúncio publicitário, uma propaganda, ele vai utilizar para convencer você? Vai lhe por medo? Vai tentar despertar o seu desejo? O que exatamente? Isso é para vocês pensar. Curiosidade. Em inglês utiliza-se a palavra advertisement para se referir a propaganda, anúncio ou publicidade. Então, advertisement pode se referir a qualquer um dos três, certo? Leia o texto 1 a seguir sobre esses dois conceitos. Então, aqui a gente tem um texto 1 que fala a respeito de propaganda e publicidade. Eu não vou ler com vocês, é um texto razoavelmente longo, vocês podem ler tranquilamente em casa, né? E assim que vocês terminarem a leitura, vocês podem acessar esse link aqui, tá? Que são exemplos de publicidade e propaganda. Eu tentei acessar e não consegui. Não sei se foi coisa minha aqui. Eu vou até pegar algumas que eu utilizei e vou mostrar para vocês aqui. Vou apresentar algumas aqui. Eu estou selecionando aqui algumas imagens que eu consegui por outro caminho, né? E vou apresentar aqui agora para vocês. Não, ainda não foi por aqui. Cadê? Uma guia. Ô, gente, não está aparecendo. Será possível? Deixa eu ver se eu consigo abrir novamente aqui. Eu tentei todas, deixa eu tentar uma. Isso. Eu acho que uma de cada vez é que vai dar certo. Foi. Ah, tá. Agora apareceu tudo. Que graça. Eu vou pegar essa aqui. Vocês vão ver aí agora. Eu vou dar uma aumentadinha aqui na tela, tá? Como vocês podem ver aqui, opa, aumentei demais. Aí. Como vocês podem ver aqui, nós temos, não sei se vocês conseguiram identificar, nós temos várias rodelas de tomate empilhadas, tá vendo? E em algumas delas nós temos fatiado o rótulo do ketchup Heinz. Estão vendo aí? Ó, até aqui no pescoço, onde seria o pescoço, a tampa, né, do ketchup, nós temos aqui ele fatiado. Observe aí o que a propaganda diz. No one grows ketchup like Heinz. Ninguém planta ketchup ou ketchup como a Heinz. O que ele está tentando dizer com isso? Que o produto dele é muito bom, é muito melhor do que os outros, né? Porque o produto dele é como se eles estivessem plantando, é tão bom, tão natural, que é direto do tomate, como se eles estivessem plantando realmente, né? Então aqui eu quis só mostrar um dos exemplos que tem lá no... Cadê o caderno? Alguns exemplos que tem lá nesse link que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Quem conseguir acessar provavelmente terá diversos outros exemplos para poder olhar. Tem campanhas publicitárias contra o trabalho infantil, como eu disse, esse aí que eu mostrei para vocês é para vender um produto, mas tem lá contra o trabalho infantil e outros tantos, doação de sangue e por aí vai. Vamos partir para o Explorando a Trilha. Tá? Explorando a trilha. Tudo tranquilo até aqui. Vamos retornar ao caminho que nos direciona ao entendimento do modo imperativo. Já deu para entender que esse modo verbal é usado para transmitir um comando, sugestão, solicitação ou instrução. Você pode pensar um pouco sobre frases no imperativo que representam as atribuições sinalizadas?
Aí nós temos uma aula aqui, tá? Que eu não consegui acessar, não consegui, mas eu consegui achar ela em outro link e peguei. Vai lá no roteiro de vocês. Na hora que vocês estiverem olhando o roteiro, vocês podem acessar essa aula, tá bom? É uma aula de 49 minutos, mais ou menos. São 2 temas, eles abordam o imperativo, frases imperativas, né, o modo imperativo, durante a aula toda. Quem tiver realmente, quem pegar o material e não conseguir entender, tiver dificuldade, pode acessar essa aula que está muito boa, tá? Vai estar lá no link, depois eu vou mostrar aqui o roteiro para vocês, vocês vão ver que ela está lá presente. Vamos retomar também aqui as informações referentes ao caso genitivo, o qual apresenta uma situação de posse e uma construção característica da língua inglesa. Bom, aí ele retoma aqui também o caso genitivo, são 2 conteúdos nessa aula. E da mesma forma, vocês terão lá também um link direto de uma aula para o caso genitivo, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, olha só. Aqui nós temos alguns exemplos do caso genitivo, né? Pedro is Vinícius' brother. Pedro é irmão, irmão de Vinícius. Observaram aqui que Vinícius termina em S. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Observe aí, Vinícius termina em S. Logo, você não precisa apóstrofo S, basta o apóstrofo, né? J.K. Rowling's books are wonderful. Os livros de J.K. Rowling são maravilhosos. J.K. Rowling, se eu não estou enganado, a escritora de Harry Potter. Isaac Newton's laws have changed physics. As leis de Isaac Newton mudaram a física. A quem pertenciam as leis? A quem pertencem as leis? A Isaac Newton. I bought this hamburger at McDonald's. Eu comprei esse hambúrguer no McDonald's. A quem pertence o hambúrguer? Agora que eu comprei, paguei, é meu. Mas o hambúrguer é produzido pela McDonald's, que é um restaurante de fast food. Cláudia and Paul's house is very far. Observe como aqui eu tenho 2 possuidores para casa. Apenas o segundo, Paul, que recebeu o apóstrofo e o S. Cláudia não precisou. Tá? Aqui eu posso usar também dessa forma, não está errado não, só não é muito comum. Julia's and Susan's parents didn't come to their party. Os pais de Júlia e Susan não vieram à festa. Aqui tem nos 2, mas se tivesse só em Susan, estava correto também. Woman likes to wear pants, especially denim leves. Mulheres gostam de usar calças, especialmente o jeans leves. Leves aqui, temos o apóstrofo S, porque está dando a posse do jeans para a fábrica. Tá? Então, assim, não é muito complicado, não. Essa aqui foi a videoaula que eu falei com vocês, que eu também tive dificuldade de acessar, mas coloquei lá, tá bom? Um link direto para ela. Agora leia atentamente os textos 2 e 3. Do you know what is this message advertising? The message advertising is the practice of sharing promotions, sales, or news updates with your customers via text messages. You can either send out mass texts to tens, hundreds, or thousands of customers at once or communicate one-on-one with customers. Aqui está dizendo que você pode enviar propaganda, compartilhar, você pode enviar propagandas e compartilhar promoções, liquidações e novidades, e isso pode ser feito em massa. Você pode mandar de 10 em 10, as dezenas, as centenas ou milhares para os consumidores, né? Como é feito hoje? Vocês usam internet, vocês usam rede social, vocês sabem que a gente é bombardeado o tempo todo por propaganda de tudo. Se você olha um tênis em uma determinada loja, automaticamente
Toda vez que você entra numa rede social, no Google, para fazer uma pesquisa, alguma coisa do tipo, tá lá no cantinho direito, né? Olha o tênis aparecendo lá, outros modelos, alguns mais baratos e tal, sempre ali tentando bombardear você para que você compre. What are the benefits of text message advertising? Quais são os benefícios do texto de uma propaganda? De um anúncio? The benefits of texting are numerous. Its speed, reach, and ability to cut through the market noise make it a popular platform for marketers across all industries. Some of the most alluring aspects of SMS include. Aqui diz que tem muitos benefícios, é rápido, é uma forma mais hábil de você fazer uma propaganda, diminui, fazer menos barulho, por aí vai. As pessoas tests have a 99% open rate single point. As pessoas abrem 99% dos textos que elas recebem. 89% of people would like to test with business wire. 89% das pessoas gostariam de textos a respeito de negócios, de oportunidades de comércio, né? Sales prospect wire messages convert at a rate 40% higher than those who do not receive and text message velocity. Aqui eles dizem que, em média, 40% das pessoas que recebem mensagens, elas acabam olhando, adquirindo um produto, né? Isso é mais veloz do que a pessoa ter vontade de procurar. Text messaging is free 8 plus more preferred than face-to-face communication across all generations. Aqui diz que as mensagens, elas de 3 a 8 vezes mais, as pessoas preferem de 3 a 8 vezes mais receber as mensagens face-to-face, cara a cara, né, digamos assim. Se torna uma coisa mais próxima. For these reasons, text message advertising is a great tool to help businesses increase their response and interaction rates, convert views into sales, schedule and confirm appointments, collect variables, customers' feedback, and share time-sensitive information. Some examples of text message advertising is action. Aqui nós temos algumas mensagens que são enviadas como mensagens de texto, né? Hoje em dia no Brasil a gente recebe muito de operadora de celular querendo que a gente troque, então é muita propaganda oferecendo vantagens. Esse é um dos exemplos. Mas você pode receber de qualquer outro tipo de comércio. Aqui eu não vou entrar em detalhes, porque isso vai tirar a graça de vocês descobrirem o que as mensagens cuidam, tá? Então nós temos 3 que estão disponíveis nesse endereço. Aqui nós temos o texto 3, é um diálogo, tá certo? Sarah has a son, Ted. Sarah tem um irmão, Ted. This is his bedroom. Esse é o quarto dele. It's a real mess. Ok? Isso foi uma coisa real. Sarah diz, Ted, turn off the computer and clean your bedroom. Ted, desligue seu computador e limpe seu quarto. Ted responde, but mom, son, é filho, perdão, viu? Eu falei irmão, é filho. But mom, I can't. Ele diz, mas mãe, eu não posso. Sarah diz, yes you can. Sim, você pode. Don't leave the clothes on the bed or on the floor. Não deixe suas roupas espalhadas em cima da cama ou do chão. Don't put the computer on the bed. Não coloque o seu computador em cima da cama. It's dangerous. É perigoso. Put it on the table. Coloque em cima da mesa. Don't eat or drink in the bedroom. Não coma nem beba no seu quarto. Don't throw papers on the floor. Não jogue papel no chão.
Throw the rubbish away. Jogue na lixeira. Jogue fora, né? Rubbish away seria jogue fora na lixeira. Em português, basta jogue fora. Hang the clean clothes in the closet. Pendure as suas roupas no guarda-roupa. Put the dirt clothes in the hamper. Coloque as roupas sujas no cesto. Make your bed. Faça sua cama. Clean the table and vacuum the floor. Limpe a mesa e o chão do quarto. E Ted diz, but mom, mas mãe, e ela diz, no buts, do it now. Não mais, nada de mais, faça isso agora. Faça agora, olha o imperativo. Do it now, faça isso agora. Make your bed, faça sua cama. Clean the table, limpe a mesa. Cheio de frases imperativas aqui. Bom, aqui agora nós vamos passar para o resolvendo os desafios da trilha, tá? Aqui nós temos, agora, responda as questões abaixo de acordo com o texto 2. Isso vocês podem fazer lá no caderno de vocês tranquilamente para poder fazer um treino, tá? O que é um Test Message Advertising? Esse tipo de texto é enviado para qual recurso? Ou fazer igual aquele anterior, pensar a respeito, né? Quem tem a memória boa pode pensar a respeito e não registrar. Quem tem a memória um pouco mais fraca, como a minha, é bom fazer um registro, né? Quais são os benefícios do Test Message Advertising? Das mensagens apresentadas nos quadros, quais delas contêm verbos imperativos? Qual o significado desses verbos? Por isso que é bom vocês passarem por aquelas pequenas mensagens. Existe algum exemplo de caso genitivo presente em alguma mensagem? Se sim, identifique e explique-o. Em que contexto está sendo usado? Bom, aí vocês vão ter que procurar, né? No texto 3, que foi esse último, o diálogo entre Sarah, a mãe, e Ted, o filho, ela perguntamos aqui, que frases que estão no imperativo encontram-se na forma negativa? Vou localizar lá quais estão dizendo não faça. O 2 diz assim, Sarah utiliza as formas imperativas para dar comandos, sugestões ou instruções. Escolha um dos três e justifique sua resposta. It's time to fun, a hora de se divertir. Nessa atividade, seu desafio será desembaralhar as frases abaixo. Bom, aqui nós temos algumas frases embaralhadas, tá? Por exemplo, night, day are hard. As palavras estão fora de ordem. E aqui diz, A Hard Day's Night. É o título de uma canção dos Beatles. Significa um dia difícil, né? Vocês podem fazer com as letras A, B, C, D, E e F, né? Curse and Percy Titan Jackson D, Adventures Sammy, Sorcerer and Harry Stone Potter D, The Edge Mirror, Gang Monica, The Guide Galaxy, to Hitchhiker D. Vocês podem desembaralhar, tá? Façam como um exercício, apenas para treino, para ver se vocês estão percebendo qual seria a organização certa das palavras. Se quiser fazer uma conferência, podem me mandar no WhatsApp, ou vocês podem procurar no Google, tá? Que ele fornece a vocês qual seria a organização correta, tá bom? Aqui tem um plano de aula da Moderna que tem isso, mas dá um pouquinho de trabalho para procurar. Se você for lá no Google e colocar o que você... Por exemplo, esse é muito fácil. Gang Mônica. Gang você vai ver que é turma. Deixa eu ligar. Aí. Gang você vai ver que é turma. E Mônica é Mônica mesmo. Então a turma da Mônica. Então Mônicas, apóstrofo S, gang. Isso você vai fazer nos outros. Tá ok? Verificar onde coloca qual a organização correta. Vamos ver aqui no item 6. A trilha é sua. Opa, alguém tentou me ligar aqui. Isso é terrível. A trilha é sua. Coloque a mão na massa. Você já sabe que nossa trilha é cheia de criatividade e arte. Nesse momento,
de você colocar a mão na massa. O desafio será montar, e aí agora, pessoal, nós vamos partir para a nossa tarefa, tá bom? Eu vou parar essa apresentação aqui do caderno e vou apresentar as tarefas da semana. Tá aqui o roteiro. Foi esse roteiro que eu estava falando com vocês. Vocês vão vê-lo aí agora. Vocês estão visualizando o roteiro aí agora. Ó, eu tenho aqui aqueles links que eu falei com vocês, tá vendo? Pode clicar que ele vai direto. E aqui seria mais ou menos as respostas, né? Tá lá também. Então vocês façam primeiro, confiram depois. Quem quiser dar uma lida, é só indicações da trilha é sua, coloca a mão na massa e a trilha na minha vida. O importante é isso aqui. Quais são as tarefas desta semana? Tarefa aula 1. Entregar até o dia 19/4. Hoje é dia 1º, vocês vão ter aí... Hoje não é dia 1º, hoje é dia 7, desculpe. Hoje é dia 7, vocês têm aí 12 dias para poder fazer. Então aqui, ó. Crie uma propaganda em inglês para um evento ou um produto criado por você. Apresente nessa atividade frases persuasivas no imperativo. Você pode criar desenhando, você pode criar em algum programa de computador que você domina usar, que você domina o uso. Você pode fazer com colagem, você pode colar, usa pintar, canetinha. Seja criativo, faça do jeito que for mais fácil para você. Se você fizer isso em papel, você vai tirar foto e me mandar. Se você fizer isso em algum arquivo, em algum programa de computador ou de smartphone, salva o arquivo e anexa no Google Classroom, ok? Criar uma propaganda. Você pode até adaptar, digamos assim, né? Você viu uma propaganda legal em português, você pode pegar ali e adaptar para a língua inglesa, transcrevendo as frases para a língua inglesa, tá? Tentando passar a mesma ideia, o mesmo tom do verbo imperativo, tá bom? Então, a primeira é essa. Alguma dúvida? Se tiver alguém com dúvida aí, abre o microfone e fala, então manda aqui no chat, que eu estou de olho também. Então, a tarefa da aula 1 é criar uma propaganda em inglês. Ponto. Né? Que seja um cartaz de propaganda, como eu mostrei aquele do ketchup, pode ser qualquer outro. Então, você pode pesquisar e fazer a adaptação que você achar necessário. Tudo bem? Sem nenhuma dúvida? Então eu vou partir para a tarefa 2. A tarefa 2, ela é um pouco mais fácil de fazer. Também para ser entregue no dia 19. O que você vai fazer? Você vai montar um painel com as propagandas e slogans em inglês, com as construções encontradas no caso genitivo e no tempo imperativo. Bom, você vai pesquisar 10 imagens na internet, ou em revista, ou em livro, ou em jornal, ou onde você encontrar. No caso, se for jornal, revista e tal, você recorta, monta um painel com elas, fotografa e me manda no Google Classroom. Quem fizer coletando imagens do Google Imagens, de propagandas em inglês, vai juntar essas imagens, né, num arquivo lá do Word, por exemplo, né, vai copiando e colando, salva o arquivo e me envia. Detalhe, todas as 10 imagens precisam ter ou propagandas, ou os slogans, em inglês evidentemente, focando ou no caso genitivo, ou no modo imperativo, tá bom? Precisa ter um dos dois. Não pode pegar nenhum e não ter. Tá? Tinha um antigamente da Coca-Cola que dizia assim, beba Coca-Cola, ponto. Isso é uma frase imperativa. Então esse serve. Luciano, achei esse em inglês, serve? Esse serve. Mas eu tenho um lá que só fala algumas coisas assim, mas eu não encontrei nada do caso genitivo, nem do modo imperativo. Eu posso usar? Não, esse não vai servir. Então você verifique bem
a propaganda que você pegar, se ele tem ou o caso genitivo, ou o modo imperativo, ou os dois. Tá certo? O sistema de envio é o mesmo. Quem fizer no caderno, pode dizer, Jaciane. Eu não entendi essa 2. Essa Você pode 2? explicar de novo? Sim. Posso sim. Repare, essa 2 você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma pesquisa na internet ou em jornal, revista, onde quer que seja, e você tem uma fonte de pesquisa a respeito de propagandas em inglês, ok? Até aqui tranquilo? Sim. Beleza. Qual é? Sim, as propagandas são em número de 10. Precisa ter 10 propagandas. Ponto. Acho que até aí não tem dúvida. Qual é o caso? O caso é que as propagandas deverão conter frases que possuam ou o caso genitivo ou frases no modo imperativo. Tá? Ou uma coisa ou outra. Ou os dois, se for o caso. Então, por exemplo, você tem lá McDonald's, normalmente tem aquele apóstrofo. Ô, Luciano, é o caso genitivo? Não serve. Eu tenho uma frase lá, eu vi uma propaganda em inglês que é daquele batom garoto, que diz compre batom. Isso é um modo imperativo? Então serve. Tá? Então você vai precisar pesquisar a propaganda, e aí, no caso, como ela está em inglês, você vai precisar verificar a presença do caso genitivo ou do modo imperativo. Entendeu agora? Certo, entendi. Obrigada. Então, meninas e menino, que eu acho que tem um rapaz aqui, Anderson, tá aqui. Então é isso. Quem ainda não foi lá no chat e colocou presente, por favor, vá e escreva lá presente no chat para eu fazer uma pequena relação aqui. Lembrando, a frequência de vocês é computada de acordo as tarefas lá do Google Classroom, tá? Assim que eu receber a notificação de que essa aula gravada veio, eu vou postar tudo lá no Google Classroom, a atividade de hoje, todo o material e a aula. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito do tema, das tarefas? Não? Ok, então eu vou encerrar a gravação aqui, vou interromper a gravação